O alimento dos deuses. É esse o significado do nome científico da árvore do cacau, a Theobroma cacau em latim. Ela começou a ser cultivada há mais de 3.000 anos pelas civilizações antigas da América. É uma planta nativa de uma região que vai desde o México, na América do Norte, passa pela América Central e chega até a América do Sul. Há muito tempo, lá na época antes de Cristo, descobriram o poder da semente dessa fruta. Era um produto tão disputado que o cacau se transformou em moeda de troca entre maias e astecas. Por muito tempo, os astecas usavam o cacau para preparar uma bebida amarga, usada em cerimônias religiosas. No século XVI, um explorador espanhol levou o cacau para a Europa. E lá as sementes da fruta foram misturadas ao açúcar, dando à bebida um sabor parecido com o que conhecemos hoje. Assim, o chocolate se popularizou nas cortes europeias. Em 1847, uma empresa inglesa misturou mais manteiga de cacau ao chocolate líquido e conseguiu produzir as primeiras barras de chocolate. Alguns anos depois, fabricantes colocaram leite nas receitas e fizeram as barras de chocolate ao leite. O chocolate ganhou o mundo e a procura pela matéria-prima aumentou. Por séculos, o cultivo de cacau se expandiu na África, na Ásia e na América. Hoje a produção é concentrada em poucos países. Costa do Marfim e Gana, no continente africano, são responsáveis por mais da metade da produção mundial de cacau. A demanda pelo chocolate não para de crescer no mundo, mas nem sempre a produção consegue acompanhá-la. E problemas nas lavouras fazem o preço disparar no mercado internacional. As mudanças climáticas nas principais lavouras do mundo na África foram o principal fator para a alta nos preços. O valor do cacau é definido no mercado internacional. Em 2 anos, a alta acumulada na Bolsa de Nova York é de cerca de 185%. O pico foi em dezembro do ano passado, quando o valor da tonelada passou de $11.800. Às vésperas da Páscoa, o consumidor sente essa alta no bolso. Em 12 meses, o preço do chocolate em barra e do bombom subiu 16,5%, segundo o IBGE. Porque os ovos de Páscoa esse ano estão mais caros, gente. Em um ano, segundo o levantamento da Fundação de Pesquisas Econômicas, a FIPE, o preço dos ovos subiu 9%, é o dobro da inflação. E sente também a falta do cacau no paladar. Tem muitos chocolates que é muito sabor de gordura. Você tá comendo ele, você sente aquela gordura na boca. Ultimamente, de chocolate não tem nada, né? Eles estão colocando outras composições que a gente nem sabe, mas de chocolate é difícil. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje com Alan Severiano é o sumiço do cacau. O que explica a alta dos preços da matéria-prima do chocolate? Quais são as oportunidades para o agro brasileiro nesse cenário? E como a escassez da fruta altera a qualidade dos produtos que consumimos? Eu converso com Ricardo Gomes, gerente de desenvolvimento territorial do Instituto Arapiaú, organização voltada para clima e desenvolvimento. E com Luciana Monteiro, engenheira de alimentos especializada em chocolate. Quinta-feira, 17 de abril. Ricardo, o chocolate é bom demais, né? Difícil achar quem não goste. Por que a gente está pagando tão caro por esse prazer? Pois é, Alan. Houve uma turbulência recente no mercado internacional do cacau, né, considerando que a África, né, é quem produz o maior volume de cacau no mundo, e a África Ocidental, e com destaque principalmente para 2 países, né, que controlam basicamente 60% da produção do mundo, que é Costa do Marfim e Gana. Gana e Costa do Marfim, na África, os maiores produtores do mundo, viram a safra despencar em 2024 por causa da seca e de doenças nas plantações. Apesar do cacau estar numa cotação mais alta, sua maior cotação histórica dos últimos 50 anos, no pico chegou a 300%, e o aumento registrado do chocolate foi apenas de 10%. E ao longo desses últimos anos a gente tem percebido uma influência muito negativa do clima, as mudanças climáticas nas lavouras de cacau, onde tem desencadeado processos de doenças, de falta de chuva ou excesso de chuva em períodos
que não deveriam acontecer. Portanto, gerando ali um déficit dos estoques globais. E lembrando, né, para todo mundo comer chocolate no mundo, é necessário produzir em torno de 5 milhões de toneladas. E ano passado a gente teve esse déficit, onde o cacau valorizou praticamente 300% acima do valor de mercado e com estoque global abaixo desses 5 milhões de toneladas. Portanto, né, chocolate mais caro, né, menos oferta e mais preço, né, agregado ao valor da matéria-prima. A cotação do cacau na Bolsa de Nova York, aqui o valor em dólares por tonelada. Olha como a gente estava aqui nessa série histórica, 2.894 dólares em março de 2023. Isso aqui vai crescendo, passa do patamar de 4.000 ali em janeiro de 2024. Chega, ó, 9.766 dólares em março de 2024, já nesse choque de oferta. Mais claro, esse preço sobe bastante, passa de 11 mil dólares e agora está em 8.390 dólares. Isso representa um aumento de 190% em 2 anos e também a inflação do chocolate calculada pelo IBGE, nossa inflação oficial. A variação acumulada em 12 meses estava baixa em fevereiro de 2024, 1,97%, vai subindo, ó como é que está agora, fevereiro de 2025, 16,53%. Então a gente tem um choque de oferta por causa das mudanças climáticas. Agora, do outro lado, do lado da demanda, o mundo inteiro descobriu de repente o chocolate, a gente tem um mercado consumidor maior. A China, por exemplo, ela já descobriu o chocolate? Os chineses estão comendo mais chocolate ou ainda não? Olha, essa descoberta começou na década de 90. Mas acho que vale ressaltar, né, que países como Suíça, Alemanha, que são os 2 maiores consumidores de chocolate no mundo, consomem aproximadamente de 8 a 9 quilos por pessoa ano. E na China, né, por mais que tenha começado esse movimento, ainda é muito baixo, né, gira em torno ali de 200 gramas por pessoa ano de consumo. Mas vale destacar que ano passado o mercado de chocolate na China movimentou 4 bilhões de dólares e existe, né, uma tendência de projeção de crescimento em torno de 5% nos próximos anos e pode chegar a 2030 movimentando um mercado de 5 bilhões de dólares. Então é um mercado promissor que já começou, mas ainda é incipiente. Ou seja, quando os chineses e os habitantes aí de outros países que não têm essa cultura de comer chocolate aumentarem esse consumo, o efeito no preço pode ser ainda maior. Muito maior, né? Porque a produção do mundo, né, o cacau está concentrado ali na linha do Equador, dos países que produzem. Então, assim, são poucos países dedicados à cultura e se houver realmente uma tendência de crescimento acentuado do consumo, realmente vai faltar matéria-prima, vai faltar chocolate. E vale destacar que no Brasil, né, o consumo médio é de 4 quilos por pessoa ano, então existe aí um olhar, né, de oportunidade realmente no mercado asiático, principalmente para a China, mas com a necessidade ainda de haver um crescimento dessa matéria-prima para poder abastecer eventual projeção de crescimento do consumo de chocolate no mundo. Ricardo, o Brasil já foi um dos 2 maiores produtores de cacau do mundo nos anos 1980 e hoje ocupa o 6º lugar. Você pode explicar para a gente o que aconteceu para a gente cair de posição no ranking dos maiores produtores? O Brasil realmente, né, disputou ali os primeiros lugares na década de 80, né? Em 87 o Brasil produziu quase 460 mil toneladas, né, que era um volume muito significativo, então disputou ali com países africanos muito bem. Mas no final da década de 80, né, em 89, chegou aqui no Brasil, principalmente no sul da Bahia, uma doença chamada vassoura de bruxa, que realmente dizimou o principal estado produtor de cacau do Brasil. Então foram 30 anos, né, de déficit, de queda dessa produção, onde esse fungo realmente, né, dizimou algumas lavouras, diminuiu a capacidade de produção, né, diminuiu o volume de produtividade por hectare, despencando ali o Brasil para posições como 6º, 7º, 8º lugar. Né, um país que já, como eu disse, produzindo quase 500 mil toneladas na década de 80, chegou a produzir pouco menos de 100 mil toneladas. Então foi um impacto tremendo na lavoura cacaueira, principalmente da Bahia. E depois a gente percebeu também, né, um movimento crescente também do crescimento do cacau em outros estados, a exemplo do Pará. Acho que vale ressaltar que o cacau é um fruto amazônico, né, da bacia amazônica, né, mas que se desenvolveu muito bem no sul da Bahia, a ponto de se tornar ali o principal estado, né, e impulsionar o Brasil como sendo um país de relevância da produção na década de 80. E qual o cenário atual, então, da produção no Brasil?
O Brasil hoje é o sexto maior produtor de cacau, né? Produz ali próximo de 200 mil toneladas. Você tem ali, né, a concentração dessa produção no estado da Bahia e do Pará, né, principalmente. E é uma produção que, infelizmente, ainda não sustenta, né, não cobre o mercado doméstico. Portanto, o Brasil ainda precisa importar cacau, né, dos países africanos para abastecer esse mercado interno e poder processar para abastecer as indústrias chocolateiras. A produção no Brasil, ela está crescendo hoje, a produção de cacau, e a gente teve uma recuperação, de certa forma, então, dessas plantações que foram atingidas pela vassoura de bruxa. Eu diria que a gente está numa crescente de recuperação. A gente vinha crescendo 5% ao ano desde 2021. Chegamos a fechar 2023 com 220 mil toneladas. Esses são dados das indústrias processadoras de cacau, né, que compram e movimentam 95% de todo o mercado brasileiro. Mas, infelizmente, ano passado, houve uma queda também por influência de mudanças climáticas, né? O Brasil fechou em torno de 179 mil toneladas produzidas. Mas, como eu disse, vinha numa crescente, né? Existe uma tendência muito forte do Brasil chegar a 2030 produzindo 400 mil toneladas. Isso é uma meta do governo federal, do Ministério da Agricultura, junto com as associações produtoras de indústrias, de produtores de cacau, para se chegar em 2030 produzindo 400 mil toneladas e sendo capaz não só de abastecer o mercado doméstico, mas também se tornar exportador. Na Bahia, maior produtor nacional do fruto, a queda na safra foi de 18%, segundo a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. No Pará, na Bahia, na região ali de Ilhéus, sul da Bahia, e no Espírito Santo, seus principais estados mais tradicionais na cultura e na produção do cacau. Então a gente tem aqui, a gente produz cerca de 85% do cacau consumido no Brasil é produzido aqui, e a gente precisa importar cerca de 15% a 20% desses outros países, principalmente Costa do Marfim. E no Brasil existem 40 milhões de hectares de pastos degradados que podem ser convertidos em modelos produtivos sustentáveis. O cacau é uma dessas culturas que pode contribuir para essa conversão, né, dessas áreas degradadas em áreas produtivas. A gente acredita, né, o setor acredita que até 2035 o Brasil pode chegar a produzir 700 mil toneladas, considerando que existe tecnologia no agronegócio brasileiro, áreas passíveis de serem cultivadas, né, e um estímulo muito forte, né, considerando que cacau, inclusive, além de ser um produto agrícola, uma commodity, ela também vai muito bem em modelos de produção sustentáveis, a exemplo dos modelos agroflorestais, né? Que é a associação do cacau, nesse caso, com espécies nativas exóticas ou outras frutíferas no mesmo hectare, né? Que pode ser produzido. Pegando agora o gancho da sustentabilidade, a gente pode dizer que o cacau plantado no modelo de agrofloresta, ele é mais resiliente, é mais resistente às mudanças climáticas, inclusive? Exatamente. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países africanos esse ano, né? Os dois principais produtores de cacau, né? Costa do Marfim e Gana. E lá eles estão exatamente fazendo esse movimento, né? E nesses países o cacau é produzido a pleno sol, é apenas monocultura. Mas considerando os impactos das mudanças climáticas, né, o governo vem incentivando a plantar nessas lavouras árvores, né, exóticas ou nativas e frutíferas, exatamente para dar um conforto térmico e evitar, né, aquela oscilação drástica de calor, de falta de água, para criar essa resiliência maior da lavoura em relação a todos esses efeitos climáticos muito intensos. E no Brasil, vale destacar que em torno de 70% da produção de cacau existente já é modelo agroflorestal. Portanto, a gente consegue ali garantir um tempo maior de produção, né, dessas lavouras, considerando que elas conseguem realmente ter essa resiliência ao tempo, considerando que é um modelo de produção que confere microclima, que confere manutenção do solo, da água, então gera um diferencial e um ganho positivo nesse sentido. Então temos essa vocação brasileira, né? Agora, o cacau, ela é a commodity, é tida como a commodity, né, que é a mercadoria com preços definidos pelo mercado internacional, que mais se valorizou nos últimos meses. A tendência, na sua opinião, é que os preços eles voltem a se normalizar no médio prazo? E se sim, quando é que isso deve acontecer? Olha, por se tratar de uma cultura perene, é difícil
apostar que o cacau volte ao patamar de antes praticado ao ano de 2024, que girava em torno de $3.000 a tonelada. A gente acredita que esse preço ainda vai persistir, né? Porque realmente é difícil você retomar. O cacau precisa de 5 anos para produzir, né, no seu ápice, né? Então, esses preços serão praticados ainda nos próximos anos. Esses países que têm hegemonia da produção, eles não estão tendo condições, capacidade de reinvestir, né, de retomar essa produção em alto nível, como vem acontecendo. A tendência de crescimento de consumo do cacau deve chegar daqui a mais 10, 15, 20 anos no patamar de 6 milhões de toneladas. Portanto, né, a gente acredita que o patamar de comércio do cacau vai variar a partir dos próximos anos em torno de $6 a $8.000 a tonelada. Não tem muito alívio por aí, né? Ricardo, obrigado aí pela sua participação, pelas explicações sobre o mercado, sobre a produção. Ótima Páscoa para você. Obrigado, Alain. Ótima para você e todos da equipe. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Luciana Monteiro. Luciana, antes da entrevista, devo dizer que já comi um chocolatinho aqui para entrar no clima, porque a turma do assunto adora chocolate, mas infelizmente o preço do chocolate em barra subiu 16,5% em 12 meses, o dos ovos subiu 9%, e a gente quer entender por quê. Mudaram as receitas, diminuíram os tamanhos das embalagens, o que é que explica isso tudo? O que aconteceu a gente, na indústria de chocolate, vem acompanhando um aumento exponencial do preço do cacau. Então, isso acaba reverberando diretamente no chocolate, né? Cujo qual o cacau deveria ser a sua principal matéria-prima. Essa alta dos preços do cacau, do chocolate, ela acabou fazendo a indústria mudar as fórmulas dos produtos, né? Então, em vez de chocolate, a gente tem visto cada vez mais nas prateleiras produtos sabor chocolate, que tem mais aditivos. O que é que isso significa, essa transformação representa em termos nutricionais? Exatamente. Infelizmente, a gente tem esse produto paralelo que é o sabor chocolate, né? Que ele gera essas expectativas. Se parece, eu falo que tem cara de chocolate, cheiro de chocolate, mas não é chocolate. Então, nutricionalmente falando, a gente perde, né, um ingrediente, um componente nutricional, porque o cacau ele é bem equilibrado ali em fibras, proteínas, gorduras, e a gente substitui tudo isso por carboidratos simples que são de mais baixo preço, que são mais econômicos, que é o açúcar, né? Então, cada vez mais a gente vem perdendo, né, a complexidade alimentar, a gente perde esse componente do alimento para gorduras e açúcares simples que nutricionalmente são muito pobres e sensorialmente, então, nem se fala. Tecnicamente, como é que a gente pode definir o que é chocolate e o que é sabor chocolate? Como é que o consumidor consegue diferenciar um do outro? Alan, isso é uma pergunta muito importante, porque aqui no Brasil talvez a gente tenha uma das legislações mais fracas, mais permissivas do mundo. Só para você ter uma ideia, para a gente chamar de chocolate precisa ter 25% de cacau, né? Ou seja, a principal matéria-prima de componente de sabor ali é 1/4 do produto. Então, com isso, as empresas tem a possibilidade de ir colocando isso dentro da legislação, né? Isso não é nada que seja escondido, proibido, isso dentro de uma legislação do país. Para o consumidor entender como é que ele compra um chocolate de qualidade, ou minimamente se ele puder fazer essa escolha consciente, o chocolate, então, quando ele olhar na embalagem, aquilo precisa estar identificado como chocolate. E existe o produto sabor chocolate. Então, sabor chocolate não é chocolate, e daí já se espera que a quantidade de cacau aí seja muito baixa, né? Muito baixa mesmo. E um outro ponto, segundo ponto importante seria a lista de ingredientes, porque também pela legislação brasileira a gente acompanha uma lista onde do maior ingrediente para o menor eles são listados. Então, por exemplo, o ingrediente que tem maior quantidade ele vai ser o primeiro da lista e assim sucessivamente na ordem decrescente de quantidade. Se esse ingrediente for açúcar, já é um alerta vermelho pra gente de que talvez esse chocolate não seja de tão boa qualidade assim. A gente tenha muito mais açúcar do que propriamente dito cacau. Você citou o açúcar, né? Qual é o risco
de as crianças, né, os adultos estarem comendo chocolate, mas ingerindo muito açúcar, muitas vezes sem saber. O açúcar, ele é um produto viciante, né? Então, quanto mais a gente consome açúcar, mais a gente quer consumir. Então, uma barra, né? É por isso que a gente escuta as pessoas falando, eu sentei em frente à televisão e comi uma barra de chocolate. Um chocolate que tem alto teor de cacau, dificilmente você vai querer consumir uma barra inteira, né? Então, quando a gente apresenta esse produto para a população, o risco de ter um vício e as pessoas consumirem aquilo discriminadamente, e aí tudo aquilo que a gente já conhece que atinge a saúde, né? Aumento de açúcar no sangue, possivelmente um quadro de diabetes, se desregula a pressão arterial. Então, existe uma consequência muito forte. E quando a gente fala, por exemplo, do público infantil, imagina que o público de hoje, né, que está consumindo esse chocolate já quase sem cacau, essas crianças de hoje, daqui 20 anos elas já não vão ter mais a referência do que é o sabor de chocolate realmente, né? O que é a intensidade do cacau, o gosto do cacau na sua barra de chocolate. Agora eu quero falar de um outro tipo de chocolate, que não é o das grandes marcas que a gente encontra no supermercado, nas gôndolas, também não é o chocolate caseiro, mas são aqueles chocolates mais finos, mais artesanais e que a gente sabe que são marcas muitas vezes mais caras. Queria entender o crescimento desse mercado. Esse mercado ele vem se destacando muito. A gente começa a ver no Brasil um boom de 2017 para cá, onde pequenas marcas começam a produzir aquilo que a gente chama de chocolate de origem ou chocolate bean to bar. Esses chocolates, majoritariamente, a gente está falando de um cacau de excelente procedência, de boa qualidade, e um chocolate produzido com alto teor de cacau. Então, ele se difere muito dessa indústria de massa. E realmente a gente vê um crescimento. Um estudo feito pelo Sebrae em 2021 apontou que de 2017 a 2021 a gente teve um crescimento de mais de 50% de novas marcas entrantes no Brasil. Eu poderia inferir que esse número de 2021 para cá ele tenha dobrado novamente. Isso porque a gente vê uma resposta do mercado consumidor. A gente vê um consumidor ávido, um consumidor que está com sede de ter produtos de boa procedência, de boa qualidade nas prateleiras. E com isso o mercado responde e o segmento se desenvolve. Neste ano haverá menos ovos de chocolate nas prateleiras do país. 45 milhões de unidades, uma queda de 22% em relação ao ano passado, quando 58 milhões de ovos foram colocados à venda. O preço dos ovos está entre R$50 e R$130. E esses chocolates artesanais, eles devem se popularizar ou vão continuar como um nicho aí para quem tem mais poder aquisitivo? As duas coisas, né? Muitas marcas, elas nascem já com a proposta de ser um produto exclusivo, de ser um produto nichado. Então, pequenas produções e produções que têm uma artesania, que têm um requinte na produção e que a proposta realmente é atender um público mais exigente e que está disposto a pagar por isso. Agora, outra coisa que a gente vem acompanhando também, principalmente nesse ano onde a qualidade dos produtos massificados vem caindo, é sim uma indústria querendo popularizar, ou seja, querendo tornar isso mais acessível para cada vez um número maior de pessoas, né? O chocolate por si só, ele é um produto caro nas prateleiras, né? O que a gente vê muito acessível aí são produtos que vêm com muito recheio, muitos biscoitos e pouco chocolate em si. Então, sim, existe também a possibilidade de popularização e de acessibilidade que outras marcas vêm nascendo com esse objetivo de disseminar mais esse chocolate de boa qualidade, esse chocolate de verdade. E são muitos tipos de chocolate, a gente sabe que tem o chocolate ao leite, meio amargo, chocolate branco. Pela sua experiência, Luciana, dá pra gente falar qual é o tipo preferido do brasileiro? Sim, isso é muito, muito fácil. O chocolate mais consumido no Brasil é o chocolate ao leite.
é o preferido dos consumidores. No entanto, de anos para cá, a gente vem acompanhando a curva de aumento do chocolate amargo, ou chocolate intenso, também como a gente gosta de chamar, e a queda do chocolate ao leite. Muito possivelmente essa queda vem acontecendo por questões de saudabilidade, recomendações de nutricionistas e também porque os amantes de chocolate, que cada vez vem sendo um número maior também de pessoas, preferem os chocolates mais intenso do sabor cacau, mais intenso na experiência aromática. Mas, sem sombras de dúvidas, hoje o chocolate mais consumido é o chocolate ao leite. Agora, para terminar, eu queria me aventurar com uma pergunta mais filosófica para você. Por que chocolate é tão bom? Por que a gente gosta tanto, hein? Olha só, é uma boa pergunta essa, uma boa pergunta. Você sabe que o cacau, no nome científico dele, que é Theobroma cacau, a tradução seria alimento dos deuses. Então, desde que ele foi criado, ele já tem esse requinte, ele já tem essa sofisticação. Agora, se a gente olhar do ponto de vista nutricional, né, ele tem ali alguns antioxidantes que fazem bem para a nossa saúde, ele consegue acionar alguns hormônios, como a serotonina, que é o hormônio da felicidade e que traz essa sensação de prazer para a gente. E além dele ter, né, uma gordura, que é a manteiga de cacau, que é uma das gorduras mais apreciadas assim, no mundo, que faz com que o chocolate se derreta na boca. Ou seja, ele é prazer puro. Que bom entender um pouquinho mais porque que é tão fácil de gostar, se apaixonar pelo chocolate. Obrigado aí pela entrevista. Vamos torcer para que esse prazer volte a ser um pouquinho mais barato, digamos assim, né? Um pouquinho mais acessível, porque realmente tá bravo aí. Ótima Páscoa para você, Luciana. Obrigado aí pela entrevista. Para você também. Muito obrigada. Este foi O Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Alan Severiano e fico por aqui. Até o próximo Assunto.